Olá, campeões! Muito bom dia! Vamos acelerar! No Band Motores de hoje, os jipões de destaque da Estrela de Três Pontas. Das pistas para as miniaturas personalizadas do plastimodelismo. A futura picape da marca do Leão. Evento realizado em 2019 e aguardado para este ano, nos mostra os diversos equipamentos para acessibilidade. Tudo isso, Band Motores, que já está no ar. Meus campeões, qual o segmento do momento no mercado automotivo? SUVs. Acertaram. Olha só. E esta é uma das principais atrações do mercado de SUVs. Estamos aqui na Savaralto justamente para falar sobre o GLE, novo SUV da Estrela de Três Pontas. Claro que eu vou pedir ajuda aqui ao Eliseu. Eliseu, o GLE é uma das mais sedutoras máquinas hoje da indústria automotiva e a estrela que brilha da Mercedes, né? É verdade, um conjunto aí, né? Então, esse carro chegou agora, né? Teve uma mudança total do modelo. Nós tínhamos até aí 6 meses atrás, mais ou menos, a GLE 400, a diesel, modelo antigo. E agora chegou exatamente essa nova SUV aqui, que mudou totalmente, é um carro totalmente novo. Ela vem em 2 motorizações nesse momento. No segundo semestre também vai ter a 63, mas nesse momento nós temos a 400 diesel, GLE 400 diesel, com motor fantástico de 330 CVs, carro muito bacana, com um motor 6 cilindros em linha. E este aqui, que é o GLE 53, também com 6 cilindros em linha e com motor elétrico, motor EcoBoost, que vem junto, né? O mesmo sistema que nós já tínhamos na C200, também está vindo nesse carro, com 435 CVs motor de combustão e mais um motor elétrico para ajudar um pouco no torque, né? E um carro que vem já com toda a tecnologia da mídia, né, nova do MBUX, que tu tem uma senhorita ali conversando contigo o tempo inteiro, né? O carro realmente com muita tecnologia, muitos avanços, muito prático também para usá-lo, não é porque o carro tem um monte de tecnologia que se torna difícil, não. A Mercedes tem uma característica que é muito simples, é muito didático, né? Tu vai mexendo, muito intuitivo. Então, realmente é um carro assim que com certeza vai agradar muito. Nós, no momento que chegou esse carro, chegou essa semana aí, a gente olhou para o carro, eu já tinha visto, inclusive lá no lançamento da EQC, né? Estava lá o carro, você estava, eu cheguei uns minutos depois que você saiu, mas lá já estava esse carro e aqui também, quando chegou, todo o pessoal viu e realmente se empolgaram muito porque o carro impressiona. O GLA, que SUV que caiu no gosto também do cliente e do consumidor, né? Também, né? A Mercedes cresceu muito, inclusive, nesse segmento, né? Quando você fala em SUV hoje, começa pelo GLA, depois vem o GLC, depois vem o GLE, vem o GLS, né? Tem o G. Então, assim, nós temos uma gama de produto realmente muito grande na linha de SUVs. E o GLA realmente é o carro hoje que é produzido no Brasil, inclusive, né? Nós temos em 4 versões do carro e tem agradado muito, realmente as pessoas gostam muito, a satisfação do nosso cliente com esse carro é muito grande e temos vendido bastante, né? Hoje estamos aí com algumas promoções até no GLA Style, no GLA Advance, que o Style de entrada, tem um bônus ali de emplacamento nesse carro, dependendo também se entrar uma Mercedes na troca também tem um bônus de trade-in, então também facilita para o cliente poder comprar esses carros. Hoje, a partir de quanto o GLA? 179 mil GLA, e aí tem um bônus de 5 mil, então já dá uma reduzidinha aí, e já é 20, né? Já é 19, 20 esse carro, e aí dependendo da negociação ali, também a gente pode, como eu falei antes, se entrar uma Mercedes na troca, dá para ter mais um bônus de 3 mil reais, então tem condições boas assim, em cada modelo ali, tu consegue encaixar alguma coisa para ficar bom para o cliente. Vocês criaram vários itens, vários equipamentos, né, para os mais diversos tipos de necessidades.
Sim, assim, a gente tem que estudar cada caso, né, e ir desenvolvendo alguma coisa específica conforme a necessidade da pessoa. Esse é um equipamento para embarque e desembarque de um cadeirante. Então a gente consegue embarcar a pessoa ou retirá-la do carro sem ter que tirá-la do banco. O banco desliza aqui nesse trilho, ele vem para cima da cadeira com a pessoa sentada e a gente desacopla o equipamento. Tá pronto, solta o freio. E aí, se for uma pessoa que se conduz na cadeira, a gente tem esse com a roda grande que a pessoa pode se conduzir, ou se ela tiver que ser conduzida, tem aqui como conduzi-la na rua. E outra facilidade também para os cadeirantes que vocês desenvolveram, uma espécie de um triciclo, Daniel. Sim, sim. Essa é uma frente motorizada que se acopla a uma cadeira convencional e torna ela uma cadeira motorizada. Então, ao mesmo tempo que a pessoa tem uma cadeira convencional, ela pode ter uma cadeira motorizada. Para quando vai na praia, vai fazer algum passeio, vai em alguma feira, vai percorrer longos caminhos, esse equipamento facilita muito e ajuda. Inclusive com tecnologias, né, de motorização elétrica, que tanto se fala hoje em dia, né? Veículos elétricos, né? Ecologicamente corretos também, né? Verdade, a gente tem que pensar em tudo isso e ir trazendo novas tecnologias para o povo, né? Muita coisa desenvolvida por nós mesmos, né? Conhecendo a pessoa e a necessidade dela, a gente vai desenvolvendo equipamentos novos. Existe alguma coisa que é fabricada também por empresas aqui no Brasil e tem algumas coisas que vêm de fora, da Alemanha, da Itália. Raquel, como é que funciona mesmo um processo para as pessoas, né, poderem adquirir um carro e poderem dirigir também um carro com acessibilidade? Hoje, grande parte da população hoje tem direito a esse benefício, tá? Então, hoje o nosso escritório, ele assessora muitas pessoas desde o início do processo, né? De que laudo usar para pedir essa isenção, aonde ir conseguir esses laudos, para que a gente possa, então, viabilizar esse processo junto à Receita Federal e à Receita Estadual para esse cliente. A liberdade que um portador de deficiência tem, né, em poder se deslocar com a sua dependência sozinho, né? No mundo das competições automobilísticas, qual o lugar que atrai as pessoas que têm o maior interesse e que muitos gostariam de estar ou de conhecer? Os boxes de um autódromo. Pois hoje nós vamos conhecer um lugar sagrado que envolve paixão, envolve volta às origens, a época de criança, mas que tem sim no automobilismo das competições o seu charme, a sua sedução. Então vamos conhecer este lugar sagrado. E neste box de preciosidades, meus campeões, olha só. Aqui se reconstitui a história. Carreteira Catarina Andreatta, um dos pilotos mais consagrados do automobilismo gaúcho. E para falar em consagrados, outro piloto que mostra o seu talento aqui, vou chegar e pedir licença. Sérgio Aguinski, meu campeão Aguinski, tudo bem? Tudo bom, Bruno? Como é que tá? Tudo tranquilo? Obrigado por nos receber aqui no teu ambiente de trabalho, mas eu acho de uma satisfação impressionante. Né? É verdade, eu que agradeço essa oportunidade de poder demonstrar, ou poder mostrar um pouquinho o que a gente faz aí nas horas de folga, tá? Que é esse trabalho com as miniaturas, resgatando bastante da história do automobilismo regional e nacional. Aguinski, explica um pouco pra gente que trabalho é este que você desenvolve. Isso é plastimodelismo, tá? São miniaturas plásticas. No caso da carreteira é uma Ford 40, tá? Que eu retrabalho toda ela para ter as características da carreteira da época, tá? Que é essa abertura de motor frontal, os paralamas menores, escapamentos laterais, a pintura, a textura do capô traseiro, né? O detalhamento. Eu sempre procuro assim, família, informações. Hoje com a internet é muito fácil conseguir para a gente saber mais detalhes para deixar o mais próximo possível digamos, do original.
Como é que surgiu esta vocação, esse talento, né, para criar essas preciosidades? Na realidade, eu dizia para meus filhos o seguinte: quando perguntarem o que teu pai faz, diz o pai brinca de carrinho. E aí, então, faz mais de 30 anos que eu faço, tá? Eu morei nos Estados Unidos, 87, 88, e trouxe muito, na época eram muitos kits, 60, 70 kits eu trouxe de lá, mas todo o material, aerógrafo, tinta, não tinha nada aqui no Brasil. E vim trabalhando, vim montando, vim usando, vim pintando, aprendendo alguma técnica, porque isso, uma pintura dessas é igual de carro. Lixa, fundo, que é o primer, pinta, lixa de novo, pinta, passa verniz para dar o acabamento, até para proteger decal e tudo mais. E aí, digamos, em termos de pintura, acabamento, é o que fica pronto. Mas como é que são esses kits? Eu estou vendo que aqui é sua mesa aqui, onde você... Um misto de escritório eu aproveito para fazer aqui as miniaturas, para trabalhar aqui, aproveito a iluminação e todo o material que eu tenho já fica aqui à disposição. Os kits você traz de fora, então, é isso? O 98% é de fora. Hoje lançaram agora as impressões resina em impressão 3D, tá? Mas o resto tudo importado, ou americano ou japonês. Como é que são esses kits? Mostra um pra gente aí, vamos pegar um kit aí? Porque pra gente entender um pouco como é que é o funcionamento, vamos lá. Vou pegar essa Mercedes aqui, tá? Vem na caixa, o que vem? A decal, a escolher, tá? Esse aqui o Schumacher andou. O manual de instrução, todo o manual a orientação, como é que monta, qual é a cor que usa, tá? Ele está todo na ordem peça por peça, basicamente. Por peça, e depois, ao final, ele te diz assim, a gente escolhe, aqui no caso, qual a versão. O 61, 62, 63, que a gente pode ver aqui, ó, tá? E cada um tem uma característica, um detalhe que diferencia um carro do outro. E, resumidamente, isso aqui: roda, motor, pneu, chassi, aerofólios, é o que tem à disposição do carro. Alguns carros, no caso as carreteiras, isso não existe. Tá? Pronto, tem o kit da Ford 40 ou da Chevrolet 39, que eu chamo aquilo de retrabalho, tá? Que é fazer todo esse trabalho de adaptação para deixar o mais próximo possível do que acontecia na época. Tá? Essa aqui, ó. Por exemplo, olha aqui. Essa aqui tem no livro da família lá do Bertual, tá? Que a gente fez conforme a literatura, era um dos carros do Aristides Bertual. Essa aqui também peguei, era uma Chevrolet 39 que o Fangio andou. Esse aqui é Juan Manuel Fangio. Juan Manuel Fangio, tá? É uma 6 cilindros, é o mesmo carro, mesmo kit, digamos, montados não, eram diferentes, aqui 6 cilindros, lá já era um V8, e esse V8 em função de correr 1000 milhas. Tá? Então era naquela característica. Tá? E aqui é uma de Encantado, também uma Chevrolet, do Argemiro Preto, que a gente pegou foto com a família e fui fazer o carro. Mas dá pra gente ver que tem diferenciação, por exemplo. Isso você que criou essa diferença aqui, só para pegar um exemplo, a parte frontal. Com certeza, porque esse kit, o carro normalmente abriria a tampa nesse sentido. Esses aqui, eles já abrem todos no sentido inverso, que era o comum que se fazia, né, da época. Depois disso, o que acontece? O pessoal alguns descobriram que eu fazia isso, começaram a me pedir a encomenda, e hoje eu tenho aí, eu estou trabalhando em 3 carros praticamente ao mesmo tempo, que são encomendas que o pessoal me pediu aqui. Uma Brasília, um Bianco e um Chevette. Se tornou uma linha de montagem, uma fábrica, uma linha de produção, basicamente isso. Basicamente isso, uma linha de produção. Mas sempre, assim, ó, eu só monto hoje o carro direto da caixa para desestressar, porque ele é mais fácil de fazer. Tá? Então, assim, quando eu faço esses mais complicados, que me requerem 60, 90 dias de trabalho, aí eu monto um para mim. Aí eu monto um facilzinho que é para desestressar de montar. Como é que tu te organiza? Hoje vou trabalhar nisso, vou trabalhar naquilo. Como é que é esse teu mundo aqui dentro desse...
Primeiro, hoje da seguinte maneira, eu tenho as encomendas. Por exemplo, agora eu tenho a encomenda de um Bianco. Então é o que eu vou trabalhar nesse carro, tá? Vou tentar chegar... O que é esse carro? Esse aqui é do Fernando Brock, corre aqui na Classic, do Rio Grande do Sul. E aí eu já tinha feito para ele um Mini Cooper, que ele corria, e aí agora ele me pediu esse aqui. Esse aqui eu consegui, resina 3D, manda foto, impressão, vejo como é que fica, detalhes de acabamento de cor, de tinta, a parte interna, chassi com Santo Antônio, fiz um motorzinho para ele, o detalhe, esse escapamento aqui é de, por exemplo, né, isso aqui eu uso o estanho de solda, tá? Que é aqui, ó, ele é forte o suficiente para fazer a curva e ele é maleável o suficiente também para aceitar, sem comprometer, sem estragar. Então vou fazendo o escapamento, tudo ali, usando o material que eu tenho à disposição. Tá? Olha as rodas, né? Você deve ter um estoque grande de rodas, motores, enfim. Os jogos de rodas eu já fui deixando em separado, fui fazendo, montando, são várias rodas que eu consigo aproveitar, né? Sempre nessa escala que eu uso, que é 1,24. Pois é, você definiu uma escala, 1,24, e os seus trabalhos é dentro desta escala, é isso? Exatamente, sempre ali. E outros, aqui no caso, são motores que foram sobrando e eu fui guardando para uma necessidade. Aqui eu falei para ti, eu botei ele vedete. Isso aqui, se eu fizer um Cinca, eu já tenho mecânica. Tá? Eu falei, o Cinca eu só consegui até agora essa resina na Finlândia. A questão de 130 euros. Para conseguir o Cinca na Finlândia. E essa garimpagem, né? Essa busca, como é que é feita? Isso é internet. Eu participo de alguns sites americanos e sempre alguém vai colocar uma situação. Eu já fiz esse carro, eu já achei, eu já procurei, já fui lá, tem aqui, esse carro é tal. E aí, então, dá uma dica. Tem uma ideia de quantos carros? Todos esses você que fez? Todos. Esse aqui é o último vencedor das 12 horas de Porto Alegre, 1968, corrida de rua. Fittipaldi. Emerson e Vilcinho Fittipaldi ganharam em Porto Alegre logo que a Ford lançou o Corcel. Então o Catarino correu de Corcel, tirou segundo, o Emerson e o Vilcinho correram de Fusca aqui na Cavalhada com esse carro aqui. Eu tinha 3 ou 4 fotos conseguidas assim, abaixo do mau tempo, e aí eu fiz isso aqui. Olha que preciosidade o Fusca que Emerson Fittipaldi ganhou aqui na Cavalhada, nas ruas de Porto Alegre, tradicional 12 horas. Esse aqui, Bird Clemente, quando esteve em Porto Alegre, olhou e disse, tá igual. Era o carro. Esse aqui era o Alpine que ele corria, né, que é o Bino Mark I, tá? Que depois aqui que eram os Renault Alpines, aqui no Brasil o Interlagos, tá? De novo, pega a foto, faz, modifica, vê o que tem para fazer, mecânica, toda à disposição ali. E aí ele olhou assim, puxa vida, ele veio lançar um livro aqui, era o mesmo carro. Que coleção, hein, Aguinski? Particularmente eu acho muito legal, tá? Mas assim, muita coisa... hoje eu já não consigo mais fazer o que o americano chama assim, o direto da caixa, né? Sempre tem um retoque, sempre tem um detalhe. Tem um bacana ali também que eu acho que vale a pena a gente ver. Pega ali, vamos ver. Isso aqui, ó. O que é isso? Isso aqui eram uns Fuscas que corriam aqui divisão 3, tá? Que eram os Fuscas que corriam com pneus de fórmula, né? E eu alarguei os paralamas para poder colocar um radiador. Como é que fez esse processo aqui? Recorta o paralama original, boto uma emenda, cola de volta e depois eu boto massa para preencher o espaço, tá? E aqui a gente tem o motor do Fuca lá. Perfeito. Perfeito. Esse teu hobby aqui, vamos dizer, tem um custo forte, né? Tem, eu não tenho problema de dizer, mas eu acho assim, ó, por exemplo, R$1.000, tá? Sendo que R$300 essa carroceria. Nossa, olha só. Tá? Só a carroceria R$300. O kit de Fusca, para poder pegar aqui, mais 300. Tá? Sim, eu digo para a pessoa que
quer fazer isso, digamos, não fazendo a especialidade que você faz, a perfeição, mas só a montagem já tem um custo elevado, né? Vai gastar um kit hoje não sai por menos de R$300, 300, 350, conforme a qualidade, tá? Sendo que os de resina são também 300, 400 euros. Plastimodelismo, isso? Plastimodelismo. Que no mundo do automóvel, meus campeões, isso sim merece o troféu. Parabéns, Aguinska. Muito obrigado. Sempre à disposição. Agradeço. Na realidade, eu acho que é a primeira vez que eu mostro com essa qualidade, com essa condição toda, um trabalho muito legal. Espero que as pessoas aproveitem ao máximo, porque é um hobby muito legal. E após o intervalo, a futura picape da marca do Leão e a frase na história. Não saia daí, nós já voltamos. E meus campeões, o mercado de picapes vai ganhar uma nova marca, um novo modelo. É a francesa Peugeot, que confirmou sua entrada no mercado das picapes médias com o modelo Landtrek. E o primeiro país a receber esta picape da Peugeot vai ser o México, ainda este ano de 2020. Aqui para o Brasil está confirmada a chegada da picape Landtrek, mas para 2021, muito possivelmente para o primeiro semestre de 2021, a Peugeot então chega ao mercado brasileiro. Se nós voltarmos um pouco na história, muitos de vocês vão lembrar que a Peugeot já teve uma picape aqui no Brasil, que era o modelo 504, uma picape menor que as atuais picapes médias, uma picape com linhas mais quadradas, mais retas, e que também tinha um motor diesel. Fez um relativo sucesso a picape Peugeot 504. Ainda hoje se vê algumas rodando por aí. Mas agora, através de uma parceria com a chinesa Changan, então essa picape vem inicialmente produzida da China e depois sim vai ser produzida possivelmente até aqui no mercado da América Latina. Inclusive fala-se muito que essa picape Landtrek poderia ser montada depois, a partir de 2021, no Uruguai, na fábrica da Nordex, que a Peugeot já tem uma parceria com essa fábrica no Uruguai. Mas então fica essa questão pendente se depois essa Peugeot Landtrek vai ser produzida no Uruguai. Motorizações ainda não estão definido, mas possivelmente vai ser um motor turbo diesel. Aí fala-se na faixa de 170 cavalos de potência e também uma versão a gasolina, uma versão 2.4 de 210 cavalos. Câmbio automático de 6 velocidades, claro, tração 4x2, 4x4 e a capacidade de mais de 1 tonelada de carga. Então, capacidade boa pode ser usado então tanto para trabalho como, claro, uma picape hoje como a gente usa mais para o dia a dia na cidade, passeios, enfim. E claro, deve ter muita tecnologia como frenagem autônoma de emergência, alerta de mudança de faixa, 6 airbags. O certo, meus campeões, que vem aí uma nova picape para o mercado brasileiro, a Peugeot Landtrek, já confirmada para 2021. E a frase na história de hoje é: eu acredito nos cavalos. Os automóveis são apenas um fenômeno temporário. Esta frase foi do imperador Guilherme II da Alemanha, que viveu no período de 1859 a 1941, falando sobre o surgimento dos automóveis. Chegamos ao final do nosso Band de Motores de hoje. Mas vocês podem nos acompanhar em nossas mídias, Facebook, no Instagram, no YouTube
Band Motores. Nós nos encontramos no próximo programa. Até lá, grande abraço.